Também. O cara não tinha energia elétrica, ou tinha roda d'água, ou tinha que fazer essas engenhocas. Quer dizer, isso aqui tem uma história que vem, é uma história mais até da região do Friuli, lá, que esse pessoal que era cuteleiro veio quase todos, são friulanos. E, quer dizer, eles vieram para cá e trouxeram na memória, na ideia, o jeito de fazer. E fizeram aqui replicaram aquilo que eles faziam lá na Itália. Muitos trouxeram os moldes para fazer as facas, os canivetes, e vieram para cá e continuaram sendo cuteleiros. E ainda hoje a maior indústria de cutelaria do país é Furlana, e teve origem nessas coisas que são... Isso também era num Furlan. E esse foi feito em Garibaldi, pelo Abramo Canini. Foi o primeiro ferreiro que chegou aqui. Tacavam aqui. Isso aqui usavam muito para fazer pé de cadeira. Quando eles pleinavam os pés de cadeira. Isso aqui é uma obra de arte, ó. Essa é uma obra de arte. Isso é uma obra de arte de ferreiro, ó. Olha, o cara saiu de um ferro e fez isso aqui para abrir o buraco para botar o batoque na pipa. 1923. Tem a data ali. Tem a data. Então tu abria primeiro um furo com uma broca, depois essa aqui, ela tem fio aqui, né? Depois tu colocava dentro, ia girando. E tem umas grandes dessas que é para fazer também, onde que é para botar a bronzina na roda da carroça. Aí tem umas maiores. E aí tocava até em dois, para poder abrir o furo cônico, né? Para botar a bronzina de ferro dentro da... Isso aqui é a forja. Aqui onde eu esquentava o ferro para bater, para fazer as ferramentas, para fazer tudo que era de ferro, era feito no braço. Fazia o fogo ali, metia esquentava aqui. Energia elétrica para fazer a forja, tinha que ser no braço mesmo. Quem tinha roda d'água, tinha alguns tocavam com roda para fazer tocar a forja, e se não era na mão mesmo. Botava o linho aqui, a palha, botava e segurava e batia com isso aqui e esmagava.
E depois penteava o linho naquele lá, ó. Isso aqui, aí para tirar as fibras, aí pegava o linho batido, batia ali nesse pente e ia desfiando o linho. Depois virava e batia e desfiava. Fazia os fios de linho para depois tecer para fazer o pano, tecido, né? Então tudo também coisas. Isso aqui era para furar os arcos, ó, César. Para furar os arcos, eles não furavam com broca. A pipa grande, sabe, de 100 mililitros. Eles furavam no pau. Botavam isso aqui, botavam em cima disso aqui com uma marretona. Ó, furavam na... Isso aqui era para bater os arcos das pipas grandes, ó. Isso aqui botava no arco e com uma outra massa de 7, 8 quilos, batia em cima. Por isso que ficou assim, né? Para poder botar aqueles arcos, pesava 100 quilos cada arco. Olha aqui, ó. O cara trabalhar com troço desse aqui o dia inteiro. O cara trabalhar com troço desse aqui o dia inteiro. Esse aqui era para arroz, ó, para descascar arroz. É o mesmo sistema, só que de madeira, gira em cima da outra, né? Gira aqui em cima, ó. Aqui tá o pino aí. Só que deixa uma distância, porque senão tu faz quirela. Esse aqui é um tronco de pinheiro que o cara cavou para botar dentro. Pois é, isso aqui que é uma coisa fantástica, olha só. Vai colocar o que dentro? O milho, Trigo, milho. essa, o que é? Ele tem um pozinho, ele deve ter uns bichinhos. É, aqui cada um fazia de um jeito, ó. Ó, esse bateu diferente, esse é diferente, essa é diferente, todas, ó. Esse aqui era feito para quando dá o atrito, a farinha aí saindo. Essa ideia, essa paixão, essa busca por essas coisas antigas, por essa... Eu iniciei quando eu era criança, eu tinha 12, 13 anos e tive sempre tive um interesse em ouvir o que os meus nonos falavam e entender um pouco da história. E eu fui colecionando pequenas coisas que eles me davam. Ferramentas, o meu avô era ferreiro, tinha uma ferraria, tinha muita coisa e ele... seguidamente me dava alguma coisa que eu achava interessante. Ele dizia, a porta da casa. E eu levava. E eu morava na cidade. O meu pai era sapateiro também. Era essa coisa também de lidar com a arte. O meu avô paterno era tanoeiro, fazia barris de vinho e era colono também. Então tinha uma infinidade de ferramentas. Porque o colono, todo ele fazia quase tudo, né? Quando chove o colono é marceneiro, ele faz o cabo da enxada, ele tem as coisas para fazer os seus... O meu avô fazia as mastelas, fazia as pipas, e aí aquela montoeira de coisas que uma casa tinha. E eu fui arrecadando isso, depois eu saí para estudar, fui estudar num colégio interno agrícola, formei técnico em pecuária, depois fui para a faculdade e fiz medicina veterinária. Mas essa paixão nunca deixei de lado a minha ideia de colecionar coisas. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei também antes eu não tinha dinheiro para comprar, porque meu pai não tinha dinheiro para me dar para mim comprar essas coisas e não eram coisas que as pessoas valorizavam muito na época. E eu, ao contrário de todos, da grande maioria, fui arrecadando as coisas. Depois fui comprando, e cheguei eu comecei a ficar preocupado com a quantia de coisas que tinha no meu acervo e o que fazer com isso. E também a gente não pode querer ficar com tudo isso. Eu acho que seria um egoísmo da minha parte querer ficar com tudo isso para mim. Então fui pensando numa ideia de como
como fazer para colocar essas peças e que mais pessoas pudessem ver e entender essa história. Porque essa coleção, ela é fundamental para se entender a história da imigração, para se entender o sofrimento dessas pessoas, as coisas que elas faziam. Eles tinham que ser engenheiros, eles tinham que fazer as coisas, eles não tinham praticamente nada. O baú deles de viagem, quando eles vieram, era alguma coisa de cozinha, alguma coisa de ferramenta e nada mais, porque não podia trazer muita coisa, custava caro o metro cúbico no navio para trazer. Então eles trouxeram o estritamente necessário. E aqui eles tiveram que fazer. E aí surgiu esse espírito, esse dom, né? essa coisa de se tornarem excelentes ferreiros, marceneiros. Muitos já tinham alguma coisa na Itália. Trouxeram para cá essa tecnologia, muitas vezes escondida, né? A pessoa fez isso sair aqui. A obrigação fez com que ele se tornasse um grande ferreiro, um grande marceneiro. E o colono não tinha dinheiro para comprar certas coisas. Por exemplo, um funil. O cara não tinha dinheiro para ir na cidade comprar um funil para travasar o vinho. O que ele fazia? Fazia um coxo de madeira, botava uma taquara no fundo e fazia um funil. E assim foi com inúmeras coisas. E aí eu fui arrecadando toda essa coisa, toda essa história, e que vai desde a pedra, a madeira, ao cobre, que é uma coisa que eu gosto muito, né? O pessoal, ele chama o cobre que é rame. Rame é l'oro dei poveri, é o ouro dos pobres, né? E muitos deles começaram a fazer coisas de cobre. Muitas coisas de cobre vieram da Itália e eu tenho uma coleção muito interessante nessa área também, de coisas que vieram da Itália. E a coleção hoje ela é muito grande, vai desde a agricultura até a casa, tudo que se imagina de ferramenta e que foi utilizado, eu fui comprando, fui guardando, chegando hoje a um número aproximado de 8.000 peças. Com certeza. Não, eles tinham muito conhecimento. Eles tinham séculos de cultura. Séculos de cultura, mesmo que essa cultura não fosse o saber ler e escrever. Mas eles vinham de uma cultura milenar da Itália. Eles vieram... Quando eles chegaram aqui na Itália já tinha trem, já tinha casas espetaculares, né? Teve o Renascimento italiano, né? com essa fábula de arte que teve na Itália. E eles vieram para cá, eles podiam não saber ler e escrever, mas eles tinham noção, eles sabiam plantar, eles sabiam colher, eles tinham... Aquilo estava no DNA praticamente deles. E eles pegavam... A necessidade fazia com que eles... aquelas coisas que eles viram lá quando pequenos, ou que eles viram o nono fazer na Itália, aqui, eles tiveram que trazer isso da memória para o dia a dia. E eles trouxeram essa arte que estava lá no fundo do baú. A obrigação fez com que eles se tornassem autodidatas em fazer coisas. E fizeram maravilhas. Trabalharam bem a pedra. A prova é a nossa região aqui, que há 140 anos atrás, isso aqui não era nada. Era uma floresta que não tinha absolutamente nada, a não ser muita madeira e pedra, né? Os segmentos, a marcenaria, o moinho, né? A parte de moinho, tem uma coleção de pedras que vocês vão ver depois aí, que é fantástica. A parte agrícola, que as estrebarias vão estar cheias de coisas também. A ferraria está completa, uma ferraria completíssima, né? Com todas as coisas, e tudo funcionando. Se vai lá na ferraria, a gente vai ver depois. O fole, a mantesa de fazer, funciona, está restaurado, eu mesmo restaurei. E tu pode ir lá bater um ferro, tu pode fazer o que tu quiser. Quer dizer, a intenção é que esse museu, tu mergulhe no tempo e veja a coisa como era feita. Não é um galpão cheio de coisas fora do lugar. A intenção é que tu veja as coisas, cada uma no seu lugar. Tem muitas coisas de vinho também, que
contam a nossa história, que são muito importantes, que também vão ter que estar colocadas separadas para que a pessoa entenda toda essa saga, toda essa história, né? É isso que eu tento fazer. Eu pretendo, a intenção é abrir. Eu preciso ainda fazer algumas coisas, eu preciso de algumas coisas importantes, como energia elétrica, que aqui é muito ruim, e eu não consigo isso. Alguém que também se dispõe a ajudar, né? Mas não é bem complicado. Tudo que tem aqui eu paguei, tudo que tem aqui eu fiz com o meu dinheiro, não tem dinheiro de ninguém mais aqui. Os objetos você Eu compro. Geralmente eu compro, eu prefiro comprar. Eu tenho alguns amigos, alguém que também doa alguma coisa, mas a maioria, 99% dos objetos são comprados. Durante esses mais de 40 anos de coleção, né? São dias e dias de busca mas é isso que é fantástico, né? Encontrar essas coisas. Não arrisco. Não arrisco porque o valor para mim não é monetário. O valor para mim é muito acima do monetário. O valor monetário qualquer um poderia fazer ou conseguir isso mas isso aqui foi conseguido está em outra dimensão, não essa, né? Então eu não me importo muito com isso. As pessoas já me disseram, tu é louco, vai gastar dinheiro lá naquele lugar. Podia comprar uma sala na cidade, podia, não sei o quê. Não. Qual é a satisfação que me traz uma sala na cidade, a não ser eu ir no fim do mês lá buscar o dinheiro? A minha satisfação é chegar aqui e mexer com essas coisas todas, e saber de onde elas vieram, e contar as histórias do nono, e entender a profundidade que tem isso aqui. Isso aqui as pessoas ainda não conseguiram, muitas sim, mas muitas não entenderam que foi daqui que saiu tudo. A nossa pujante economia daqui saiu da onde? Começou com o ferreiro que batia com aquela massa, o cara que torneava a pedal porque não tinha energia elétrica, o cara que fazia a farinha com um moinho de roda d'água ou mesmo manual. E esses moinhos que estão aí hoje saíram da onde? Essas grandes metalúrgicas saíram da onde? Dessa história. Esse que é o grande valor. E hoje as pessoas, os jovens, a intenção minha também é trazer as escolas para cá. Porque as crianças, elas estudam, às vezes, na história, coisas que não tem nada a ver com a gente. Eu acho que até tem que estudar, mas eu acho que o nosso professor, ele teria que trazer a criança para que ela entendesse a nossa história. A nossa história. Hoje tem gente aí que pediu, qual é o nome do nono? Não sabe nem o nome do nono. Da onde veio, muito menos. O que fazia, muito menos. Então, nós estamos, eu acho que nós estamos num ponto que nós estamos num vácuo cultural. Nada está no meu tempo. Falam que melhoraram os colégios, que melhorou nada. Está tudo muito pior do que no meu tempo que eu estudava. Eu estudei num colégio dos irmãos maristas que tinha francês, que a gente estudava francês, estudava inglês. E hoje os caras vão no colégio, não sabem nada, aí o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer alguma coisa para ver se a gente contamina um pouco alguém com essa coisa. Apesar que eu considero bastante difícil. Isso para mim é interessante. Aí a gente fala um pouco da parte monetária, aí sim. Porque eu ganho também, né? E eu, para fazer isso, eu preciso ter uma entrada de dinheiro. Eu não tenho dinheiro público aqui. Ninguém me deu dinheiro para fazer isso aqui. É o dinheiro que eu trabalhei, é uma vida minha de trabalho que está aqui, que eu coloquei aqui. Então, eles o que me trazem? A possibilidade de eu ganhar um dinheiro para mim continuar as obras,
uma satisfação de ver que as pessoas estão vindo aqui, estão achando o trabalho muito interessante, que estão assim, o pessoal fica encantado com o que vê. Então essa é a grande satisfação também, né? Um retorno para dizer que eu não estava tão errado assim, né? Porque no início eu achava que essas coisas, o que tu quer com essas coisas velhas? O que tu quer com essas velharias? O que tu vai fazer com isso, né? Para que perder o tempo com isso? Então essas pessoas hoje, elas estão olhando com um pouquinho, o olhar é um pouco diferente, né? O foco está, o Vitarelli está levando a Rede Globo lá, está levando a propaganda de Natal da Coca-Cola, Decameron, curta-metragem da RBS, feito sobre o trabalho. Então, hoje eu acho que, para mim, isso é uma vitória. É uma vitória já tendo esse reconhecimento. Acima até do que a gente ganha locando o espaço, né? Acho que é importante, né, a gente ter esse amor à raiz, né? Porque se tu olhar a nossa história, há pouquinho tempo atrás, não precisa ir muito mais do que 40, 50 anos, para ver a dificuldade que se tinha. O mundo mudou muito em poucos anos. E essas pessoas não entenderam que isso aqui não veio uma nave espacial e trouxe tudo isso para cá. Foi criado degrau por degrau, né? Desde o dia que chegaram aqui no absolutamente nada, para fazer uma pujança econômica que nem tem aqui nessa região, não é para qualquer um, né? Aí tem que entender a história do nono, dos nossos antepassados. Aí tu tem que ver que isso aí, e eles é que fizeram essa base, eles é que deram essa base, e que ninguém valoriza essa base, né? Hoje parece que o leite sai da caixa, né? Não tem vaca, tudo sai do supermercado, é tudo muito simples e ninguém se dá conta de como se chegou a isso. Bom, a princípio, a gente está ainda tentando, via poder público, conseguir a energia elétrica trifásica, né? Porque um projeto desses eu preciso ter energia. Se eu vou trazer pessoas aqui, eu vou ter que ter uma estrutura de recepção. Eu não posso trazer aqui alguém e dizer, olha, não tenho luz, eu não tenho... eu tenho... pelo menos agora a gente conseguiu fazer uma entrada, aí também, isso aí o pessoal ajudou a fazer, uma nova entrada com um acesso interessante, né? Mas eu não preciso de muita coisa, isso aí já para mim já servia. O resto eu me viro. Eu me virei até agora, fiz tudo sozinho, então... Mas assim, se tem dinheiro para tanta coisa nesse país, se perde tanto dinheiro, se queima dinheiro em tanta coisa que não é importante, e ninguém tem um olho para alguma coisa que para mim é importante. Pode ser que talvez para eles não seja importante, né? Mas eu acho que tu tem que olhar isso com um olhar um pouco maior, né? Tu não pode ser pequeno de olhar, isso aí é um projeto, não tem... aliás, quem devia fazer isso era o poder público, não eu. A preservação da história não é obrigação minha. Para mim isso não é uma obrigação, é um prazer, mas quem faz isso na Europa não é o particular, é o governo que faz, né? Então eu estou fazendo alguma coisa que eles deveriam fazer, e eles teriam que me ajudar, né? Mas é difícil. Mas estamos tentando. Tem pessoas sensíveis também que estão tentando, que estão se esforçando, né? Porque, queira ou não queira, se um dia isso aqui for um ponto turístico que vai trazer muita gente para cá, todo o caminho vai se beneficiar, né? Todas as pessoas, os restaurantes, o comércio, tá? Vai ser mais uma atração, porque nós temos muitas atrações aqui, mas nós temos muitas vinícolas, e aí fica um pouco restrito, né? Tu tem que abrir, aqui tu vai ter um parque, que as crianças podem também vir. Uma vinícola é difícil para a criança, né? Então, aqui, desde o nono que vai vir aqui recordar o passado, até uma criança que vai ver coisas que ela não imagina de onde é que saíram, né?
Então, tudo isso é importante, mas vai fazer o quê? A gente tenta, né? E se também não tiver ajuda, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu fiz até agora. Eu vou dar um jeito, eu trabalho, né? Eu vou fazer, e acredito que em pouco tempo eu consigo estar já bem estruturado, né? Tenho 32 hectares. Não, é assim, o parque vai se organizar numa parte dessa área, né? Outra parte, ela anda como colônia. Porque eu tenho um caseiro aqui que tem vaca, que tem porco, e que planta milho. Isso aqui tá, por isso também a gente vai se virando, né? Por exemplo, temos galinhas, que a gente temos ovos, temos o porco, que a gente faz salame, faz copa, faz tudo que é. Cada pouco nós matamos um porco para nós. Dividimos, eu e o meu caseiro. E assim vai. Temos vaca, matamos, guardamos a nossa carne. Então, é uma coisa que ela gira também. A gente vai tocando como se fosse um empreendimento também colonial, né? Eu acredito que nesse tamanho e focado, né, assim como o meu, que é um museu etnográfico da cultura italiana, eu acredito que seja uma coleção bastante importante a nível de Brasil, inclusive. Porque eu já visitei algumas outras coisas assim parecidas, mas com a quantidade de itens históricos e todos eles relacionados à cultura italiana, eu acho que a gente talvez encontre alguma coisa parecida, mas igual eu acho que não conheço. Eu não conheço. Eu sei a história de quase todos, né? Muitos não, né? Mas, até porque são uma infinidade, né? Mas eu conheço assim o uso praticamente de quase todos. E como é uma coisa eclética, não é um setor de marcenaria que tu pode te especializar. São muitas coisas, muitas peças de diversos trabalhos. Então, é bem complicado, né? Só com muita... E eu além de tudo, eu estudo isso também, né? A gente estuda um pouco da imigração italiana, porque para ti fazer isso, tu tem que saber a história. Tu tem que entender a história, então, eu conheço os detalhes das construções, né? Apesar, eu não sou da área, mas sou veterinário, né? Mas por exemplo, eu tenho um olho assim para ver o detalhe, e buscar aquele pequeno encaixe que ninguém nota, ou aquela coisa que passa a dizer, eu vou buscar exatamente essa coisa, né? Aquela coisa pontual que me interessa, e eu vou tentando decifrar tudo isso, né? Eu visitei alguns museus tipo esse na Europa, né? Eu visitei alguns na França, os lugares que eu vou, eu sempre procuro direcionar pelo menos um tempo da minha viagem para buscar mais informações sobre esse tipo, embora não sendo um museu, não sendo um museu italiano, mas esse tipo de museu, esse tipo de ecomuseu a céu aberto, que hoje está bastante... o pessoal está trabalhando muito isso na Europa. O primeiro começou em 1875, um museu etnográfico assim, né, desse estilo. E eu imagino isso aqui podendo pelo menos se sustentar, né? É porque eu tenho 2 filhas e eu não quero que isso fique como um ônus para elas. Isso é uma coisa que me preocupa, né? Isso aqui vai ter que se sustentar. Isso aqui tem manutenção para fazer, né? E o que eu quero é que ele se perpetue, né? Que fique para as próximas gerações, porque quanto mais adiante ele for, talvez mais importante ele vai ser como história. E isso que eu estou tentando elaborar, né? Talvez eu tinha um local que eu pensei em fazer uma cantina, eu não vou fazer, eu vou fazer um local para eventos também, para poder também ter uma renda para que isso se mantenha no futuro, né? Eu estou pensando nesse... O futuro é uma coisa que me preocupa, né? Porque eu não tenho o direito de deixar essas coisas para minhas filhas, elas
Isso é um gosto meu. Isso é uma coisa minha, né? Então elas gostam, elas nasceram nesse ambiente. E a minha esposa gosta também. E ela me comprou já com esse defeito, né? Então ela entende melhor do que ninguém essa minha paixão por isso. Mas eu me preocupo com o futuro, né? Então agora a gente tem que começar a catalogar isso também. E isso vai demorar muito tempo. E restaurar as peças também, né? Esse é um trabalho grande, que eu vou precisar também de ajuda. Mas aí eu vou procurar. Algumas coisas já estamos fazendo, né? Agora está vindo uma pessoa, vai me ajudar aqui a catalogar tudo de vinho, né? E quem sabe surjam outros pessoas como essa que vai vir da Espanha para cá para me ajudar a catalogar tudo que é de vinho. E uma pessoa, um antropólogo dos maiores conhecedores do mundo na área de antropologia do vinho, né? E de peças antigas ligadas ao vinho. Vai vir para cá para me ajudar e se dispôs a vir aqui, não vai me cobrar. Vai vir aqui porque achou que o meu projeto é interessante, né? Então, essas coisas que trazem satisfação, né? Uma pessoa que veio aqui um dia, se apaixonou pela ideia e vai voltar para ficar um mês aqui. Essas coisas é que tu vê que são poucos, mas esses é que têm o grande valor, né?